Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica quântica. Vamos então aqui, vamos escrever então vamos considerar a função f de x igual a 1 mais x elevado a k, onde x é menor do que 1 e maior do que 0. Então, aqui nesse caso, vamos calcular a derivada de 1 mais x elevado a k, derivada em relação a x. Isso é k multiplicado por 1 mais x elevado a k menos 1. E a derivada em relação a x aplicada a 1 mais x. Isso é k é 1 mais x elevado a k menos 1, multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre o número 1, mais a derivada em relação a x aplicada sobre a função x. Derivada de constante numérica igual a zero, porquanto admitamos as regras estabelecidas pela análise real, pelo cálculo diferencial, pelo cálculo integral. Limite de constante é a própria constante. Portanto, devemos entender que a derivada, por consequência, a derivada de uma constante numérica é igual a zero. Derivada de x em relação a x é igual a 1. Então, aqui nós temos k multiplicado por 1 mais x elevado ao expoente k menos 1. Vamos calcular a derivada de ordem 2 aplicada a 1 mais x elevado a k. Isso é a derivada em relação a x aplicado sobre a derivada em relação a x de 1 mais x elevado a k. Então isso é derivada em relação a x, k multiplicado por 1 mais x elevado a k menos 1. Toda constante numérica pode ser, sem perda da generalidade, retirada da aplicação do operador de derivada. Então k derivada em relação a x, 1 mais x elevado a k menos 1. Então isso é k multiplicado por k menos 1, derivada em relação a x. 1 mais x elevado a k menos 1 menos 1, multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre 1 mais x. Então isso é k menos 1 mais x elevado a k menos 2, e essa derivada em relação a x aplicada a 1 mais x nós sabemos que é igual a 1, calculamos aqui. Então vamos agora calcular a derivada de ordem 3 em relação a x aplicada sobre 1 mais x elevado a k. Isso é a derivada em relação a x aplicada sobre a derivada de ordem 2 aplicada sobre 1 mais x elevado a k. Isso é k multiplicado por k menos 1, derivada em relação a x aplicada sobre 1 mais x elevado a k menos 2, que é igual a k menos 1, k menos 2, 1 mais x elevado a k menos 2 menos 1, multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre 1 mais x. Nós sabemos que a derivada em relação a x aplicada sobre 1 mais x é igual a 1, de modo que nós temos k menos 1, k menos 2 e 1 mais x elevado a k menos 3 como resultado. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.